vez começou a sair tudo de uma vez praticamente, que eu fiquei meio assustada com a velocidade de informações sobre os spoilers no capítulo 66 de Shuumatsu no Valkyrie, que confirmou os dois lutadores ao lado da humanidade e dos deuses, que iremos presenciar nessa 8ª rodada do Ragnarok. E eu admito que errei a previsão, mas eu acertei que essa luta não começa nesse capítulo aqui nem lascando. E eles pegaram a parte certinha em que acabou o capítulo passado para continuar esse agora. Mas não na perspectiva do Buda. Mesmo com Adamas e o Bel atrapalhando, Brunhilde e Gol ainda assim foram lá tentar ver como é que estava o Buda na enfermaria e se ele estava bem. E eu pensei que elas já soubessem, mas olhem só que surpresa para elas. O quarto estava completamente vazio, sem o Buda lá dentro. Coisa muito mais do que esperada, porém isso deixou a Brunhilde bastante irritada, porque ela ficou preocupada com os ferimentos dele, que ainda não tinham se curado completamente. E se isso aqui não for um sinal claríssimo de que os dois seriam um belo casal ou já são, eu não sei mais como é que eu posso provar. Mas ela também descobriu um pequeno segredinho do Buda, de que ele quer encontrar o Sigurd depois de ter fugido da enfermaria, e com a pequena ajuda de Sakata Kintoki para sua busca. E é revelado também na parte que a mitologia sobre Sigurd, que ele tem muito a ver com a Brunhilde, que eles eram muito próximos, ou melhor, casados, naquela história do Anel do Nibelungo, que basicamente constitui 4 óperas sobre personagens nórdicos, e o segundo e o terceiro são chamados A Valquíria e Sigurd, que se refere exatamente sobre a relação que os dois têm. E nos próprios spoilers, não naquela história, fala que o Sigurd está completamente e profundamente envolvido no motivo em que a Valquíria chamou o Ragnarok exatamente agora, e Buda simplesmente não quer deixar ela sozinha e quer salvá-la de algum tipo de sofrimento que esteja escondendo. Talvez seria o medo dela morrer no Ragnarok no meio de uma de suas batalhas? Porém, vamos mudar um pouquinho de assunto. A Brunhilde chega em um dos portões dos aposentos de um dos humanos para tentar esquecer isso do Buda. E aquela porta já apareceu outra vez, que eu me lembro muito bem. Aquilo ali tinha toda uma tecnologia avançada para permitir que a Valquíria atravessasse. Parecia até mesmo ser algo do futuro que nem existe ainda. E quando estava lá dentro, várias pessoas estavam dormindo em volta de um quadro negro enorme, como se estivessem tentando aprender de alguém e deixando vários cálculos malucos em volta de todo aquele quadro. Mas quem era o único que estava acordado e ainda preenchendo aqueles cálculos era Nikola Tesla, o novo lutador da humanidade. E podemos agora finalmente dizer adeus à teoria da Engine, que foi 100% quebrada. E foi muito bom enquanto durou. Mas o Tesla tem uma aparência que realmente quebrou expectativas. Ele não tem bigode nem barba. Mas eu admito que ainda ficou bom, mesmo tendo sido puxado demais para o estilo Muzan esperto do que eles deveriam. Enquanto a Brunhilde observava tudo o que ele estava fazendo, só podia pensar em uma coisa, que aquilo ali era mágica. E sendo sincera, eu também acho que é mágica, já que nem em sonho eu conseguiria fazer algo daquela magnitude. Porém o Tesla odiava a palavra mágica. E o que ele faz de verdade é pura ciência. E ele já tinha achado uma forma de lutar contra os deuses. Só precisava do material para concretizar tudo isso de uma só vez. Que seria uma Valquíria, a 9ª irmã Gondul. Que ela já esteve lá sem fazer nenhum barulho, só esperando o seu momento. E o nome dessa Valquíria na própria mitologia significa lança mágica. Mas só metade disso faz sentido, já que a magia que vai acontecer nessa Volund e não uma lança. E aquela mulher era justamente tudo que o Tesla estava esperando. E quando os dois se encontraram, deram as mãos e ambos disseram a mesma frase: tudo pela ciência. Mais um casal de humana e valquíria que combinam perfeitamente. E do nada, a junção daquela Volund deu um choque elétrico em toda aquela sala,
que acordaram até mesmo os outros gênios que estavam dormindo no chão, como por exemplo Isaac Newton e Albert Einstein. E na hora que eu vi aquilo, eu posso dizer com 100% de certeza que a Volante do Tesla é simplesmente a melhor. Ele literalmente virou o Homem de Ferro do Ragnarok. Uma armadura enorme, cheia de tecnologia de ponta, misturado com a época mais steampunk. E o nome daquela Volante era Super Automata Beta. Um nome bem ruim ao mesmo tempo, só que também genérico. E ele diz que apesar das pessoas chamarem de deuses, ele chama aquilo de ciência. E que ele pode usar ela para ultrapassar os deuses e vencê-los. O Homem de Ferro da ciência estava completamente pronto para enfrentar qualquer tipo de deus que viesse em seu caminho. Mas depois dessa parte, o capítulo já vai cortar para o lado dos deuses, onde podemos presenciar Hermes. Ele normalmente é mais indiferente das coisas, porém ele também ficou triste com a morte do seu tio Hades. E para poder expressar tudo isso, ele compôs uma música no seu violino para ele. E ainda chorou enquanto ficava tocando e as palhetas sendo escritas. Aquele ali era o Requiem de Hades. E Bel, que estava observando tudo lá de trás, aplaudiu a belíssima canção, já que ele também tinha saudades do Hades e se sentiu meio triste com a morte. O Hermes meio que menciona que ele expressa seus sentimentos por causa dessas músicas e fez para outras 3 pessoas, Hércules e Zero Fuku. E olha só que surpresa, ele também tem uma de Raiden Tamemon, um humano. E enquanto isso, o outro tio do Hermes, Poseidon, foi completamente esquecido nessas músicas. Mas o que o Bel realmente quer fazer ali na presença do Hermes era pedir para que ele avise aos Zeus que ele vai lutar por livre e espontânea vontade na 8ª rodada do Ragnarok. E ainda fala que aquela é a sua forma de mostrar a sua homenagem ao Hades depois de sua morte, já que agora tenho certeza que ele deve ser o novo governante do Helheim, segurando o cajado em que Hades segurava naquela foto em que estava sentada no trono. E teve uma fase final nesse capítulo que me deixou bem curiosa. Falou que realmente o Bel era um demônio, mas ele apareceu já como um deus. Um aspecto divino de Baal vai emergir. Exatamente, não é Bel, é Baal, aquele nome que era chamado de um ídolo bíblico, que foi até mesmo cultuado por pessoas que não queriam mais acreditar em Deus. Aquele lá deve ter sido Bel muito antes. E agora ele vai mostrar o poder que ele recebeu ali, na 8ª rodada do Ragnarok, que veremos 2 cientistas um contra o outro, o dos deuses e da humanidade, para ver qual que é o melhor. E eu quero muito ver o capítulo oficial traduzido para poder contar para vocês com mais detalhes, já que aqui eu tive que ocultar muitas coisas que eu não consegui entender muito bem. Mas de um jeito ou de outro, eu te vejo lá, eu espero!